Uma comunidade no norte da Califórnia começou uma campanha incentivando as famílias locais a alugarem quartos extras para os professores das escolas da região. A medida acontece depois da demissão de 10 docentes que precisaram se relocar por conta da dificuldade em encontrar moradias acessíveis, um problema que não atinge uma única profissão nem uma única cidade americana. It's definitely a rental crisis. A lot of people cannot afford rent, so they're underhoused. They live in very cramped quarters. We have people can't afford often to pay their rent, even though they're working. So we have a homelessness crisis, an underhousing crisis across the country. De acordo com números da National Low Income Housing Coalition, há 36 casas de aluguéis acessíveis para cada 100 famílias de baixa renda. Mas o problema do déficit habitacional nos Estados Unidos não é uma simples questão de oferta e demanda. If you follow that line of argument, you just get to the rationale that, well, we just need to build more houses. And it's not a question of supply, which is simply the problem. It's a question of the politics, the economics, and the cultural underpinnings of how housing markets are actually working. So rather than thinking about just producing more housing, producing more commodities, I think we need to think more about the political economic underpinnings that are shaping how housing markets and rent are being put together. A crise dos aluguéis nos Estados Unidos traz à tona uma discussão urgente sobre a disparidade entre renda e aluguel. Para se ter uma ideia, aqui em Los Angeles, os millennials, como são chamados aqueles que têm hoje entre 24 e 39 anos de idade, não conseguem arcar com os custos do aluguel de um apartamento de um quarto. Nesta cidade, o salário médio desta parte da população fica abaixo dos $37 mil anuais, mas esse total precisaria ser de mais de $72 mil por ano para respeitar a regra dos 30%, que diz que os gastos com aluguel não pode superar 30% dos ganhos de uma pessoa. Because we have capital as the primary mode of accumulation, investments in the built environments focused on their exchange value rather than the use value. Repensar políticas públicas mais abrangentes seria a única solução a longo prazo para esse problema secular. A falta de uma discussão ampla a respeito desta crise nos Estados Unidos traz pessimismo aos especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato, que lamentam o principal efeito colateral da gentrificação e da crise de aluguel: o afastamento e consequente penalização de quem mais precisa. But the people who are working in your homes, in your nursing homes, and the facilities, they can't afford to live here. And he's like, yeah, that's ultimately a problem. Right now, they're taking a bus and driving an hour and a half. It's about fundamentally what French philosopher and urbanist Henri Lefebvre calls the right to the city. And that's just not just the right in terms of the ability to be in the center of the metropolitan area, to avoid physical displacement from inner city neighborhoods, although that is part of what's going on. The right to the city more broadly is a concept, a political idea, which is tied to the right to social centrality, to not be excluded from all the good things that urban life offers. So cities are great places. They're a reason why people want to be there. The diversity, the dynamism, the innovation, the coming together of different ways of life that makes a whole, a vibrant urban scene possible on a variety of different levels.